Fala, minha gente, tudo bem com vocês? E Botafogo? Botafogo ontem 2-0 no cara bobo, né? De bobo não tem nada, né? Um time que chegou no Newton Santos, já era previsto isso, jogou com 1 milhão de jogadores atrás da linha da bola. Então, assim, foi difícil. O Botafogo claramente tem uma dificuldade, né? O esquema do Botafogo de conseguir ultrapassar essa marcação tão intensa, tão assim, complicada, né? O time veio para cá, o cara bobo, para jogar por uma bola, né? Na marcação, até o centroavante marcar, o atacante dele. Então, foi um jogo que o Botafogo demorou muito a se encontrar. A gente tem vou falar aqui algumas coisas que eu vi, tá? E assim, primeiro, Marlon Freitas. Esse jogo, Marlon Freitas, achei muito burocrático. Ele é bola, então a gente cobra mais do cara que é bola, tá? Muito toque pro lado, toque para trás, né? Eu acho que o Marlon Freitas, acredito que ele vai voltar à sua forma plena, técnica, tática. Ele sabe muito bem fazer aquele passe de profundidade, aquela bola, aquele toque, com aquela técnica que ele tem, mas tá faltando, né? Ontem ele saiu no segundo tempo, né? Ele saiu, tanto ele, o Santi Rodrigues, o Marlon, o Ponte e o Alex Telles, que também vou falar desses dois daqui a pouco. Então o Marlon Freitas precisa comandar esse meio de campo. O Marlon Freitas sempre foi o arco e flecha desse time. Então quando ele não está inspirado, quando ele não está bem, fica complicado, né? E essa tirada do Marlon no segundo tempo, isso também, querendo ou não, é bom pro time. Porque hoje o Botafogo viu que não tem dono de posição. Isso faz com que os jogadores treinem mais, né? Que haja uma disputa sadia, mais forte nos treinamentos. Porque ninguém é dono. Marlon Freitas, a gente sabe que da importância dele no Botafogo. Mas, ponto. Se tiver que pôr a reserva para o banco, vai. E Renato Paiva mostrou isso ontem, tá? Primeiro falar do Alex Telles do Ponte. Gente, se inscreve aqui, dá seu like, compartilha. Vamos lá. Então, assim, Alex Telles e Ponte. Alex Telles adormecido, né? Também não está se encontrando e também é um jogador diferenciado, um jogador de seleção brasileira, né? Ponte ontem não fez um jogo bem, não jogou bem, né? O garoto ainda oscila muito, é aquela situação que a gente fala lá atrás. O problema do Ponte é oscilar muito. Ponte, ele só não é titular do Botafogo absoluto, porque ele oscila muito, né? Então, assim, não jogou bem. E a gente precisa, o esquema do Botafogo é que os laterais, direto, avançando, cruzando bola, entrando dentro da grande área, porque esse esquema faz isso, virando a bola pro outro lateral, lá na ponta. Tanto que o gol do Ponte, no jogo passado, foi assim. Cuiabano, e ele veio pelo meio e fez o gol. Então precisa muita velocidade. E o meio de campo tem que estar muito atento. Muito atento o meio de campo do Botafogo. Para fazer essa bola chegar, para fazer, sabe, ficar atento numa virada de jogo. E não está acontecendo isso. Santi Rodrigues vinha mais ou menos, perdeu um gol feito, aí acabou. Ao ponto que aos 28 minutos do segundo tempo, Renato Paiva fez as mudanças, né? Aí tirou o Santi, do Alex Telles, o Marlon Freitas. O que acontece? Ele sai, na hora da saída do Santi, a torcida, uma parte da torcida deu aquela vaiada,
a outra parte da torcida estava aplaudindo quem estava entrando, então ficou aquela coisa, né? Mas o jogador sente, o jogador sabe. O jogador sabe o que está acontecendo. Agora o Patrick de Paula entrou muito bem. Eu acredito que ele está em crescimento. Tá fininho, tá bem, mas o Patrick de Paula tem um limite. Ele não vai ser aquele cara que vai pegar o Botafogo, vai jogar nas costas, não vai, gente. Ontem ele bateu uma falta muito bem batida, inteligente. Eu acho que a bola tocou em alguém ali, mas gol, isso que importa. 1-0 Botafogo, aos 42 minutos do segundo tempo. Quase no apagar das luzes, né? Então isso aí, Botafogo 1-0, deu ânimo, mais ânimo pro time, né? Principalmente após o gol. Aí o cara bobo fechou mais um pouquinho, tentando perder de pouco, né? E no finalzinho, já com os holofotes, já com se apagando as luzes do Newton Santos, Matheus Martins entre diagonal, uma bola que Savarino tentou ali, aquela briga com o zagueiro, a bola sobrou pro Matheus Martins e ele deu uma pancada diagonal, Botafogo 2-0, e o garoto sai pra galera, tirou a camisa, aquela coisa que ele, né, aquele desabafo, que ele sabe que está sendo muito criticado, mas isso por ele mesmo. É ele que está fazendo a torcida o criticar. E ele está ganhando essa situação de jogador só de segundo tempo, porque a chance ele está tendo, teve chance de começar vários jogos no primeiro tempo para se consolidar. Então ontem ele entra no segundo tempo, entra bem, disposição, né? Ele tem vigor físico, ele bate muito bem, uma batida diagonal, e Botafogo faz 2. E assim, gente, tem dia que noite é dia, e tem dia que é dia é noite. Libertadores é ganhar. É ganhar. Botafogo não jogou bem ontem. Mastriani jogou centroavante. Já visto que Hugo Jesus estava suspenso. Mastriani também não jogou bem porque vinha machucado, não vinha jogando. E ontem já entrou naquele jogo, né, naquele jogo quente. O que acontece? Ele perdeu um gol feito, né, uma jogada do Arthur, que cruzou, e ele, não sei porquê, acho que perdeu o tempo da bola. Era ele o gol, escolheu o lado, né, de cabeça, e ele cabeceia muito bem, por sinal, e perdeu. No final do jogo entrou o Juan, que tocou 2 vezes na bola, né? Na hora da coletiva, Renato Paiva falou do time, sabe que o time não tá bem, né? Foi sincero, sabe que o jogo de ontem era para ganhar. Botafogo não poderia sair do Newton Santos sem ganhar. E fez seu papel. Agora, gente, a gente sabe que com a saída do Almada, saída do Luiz Henrique e do Júnior Santos, só esses caras tinham 35 gols na temporada passada. Eles tinham 10 assistências. Gente, eu não vou ficar em cima do muro, vocês que me acompanham no canal sabem disso. Botafogo caiu em termos técnicos, né? Botafogo deu uma caída sensivelmente, sensível. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Caiu, apesar do Arthur ontem ter jogado bem, mas para mim o Patrick de Paula foi o melhor em termos de importância. Fez o gol, primeiro gol, que aos 42 abriu, né, o placar, e aquilo deu fôlego para mais um. Mas o Arthur também jogou bem. O Arthur jogou bem. Só que a gente não adianta, a queda técnica foi muito grande no Botafogo. O Botafogo hoje, eu sou sincero, eu quero que o meu time ganhe. Antes que você se inscreve aqui, escreve o que você acha, mas vamos interagir com a educação, a gente está aí para conversar, mas eu não vou ficar em cima do muro. O Botafogo teve uma queda muito grande na parte técnica, na parte de imposição, né? Você ano passado você poderia estar perdendo de 1-0, que quantas vezes eu na arquibancada, eu no Newton Santos, a gente tinha aquela calma.
Botafogo começava a pressionar, a gente falava assim com um colega, aquela colega de arquibancada, que você conhece na hora. A gente falava assim, calma, calma, a gente vai empatar. Vai empatar e vai virar. E hoje, ainda, o esquema tático do Arthur, do Renato Paiva, ainda não se consolidou. É o preço de demorar a contratar o treinador, não é culpa dele. Alguns jogadores muito abaixo, vai oscilar, vai jogar um jogo mais ou menos, outro jogo lá embaixo, como Arthur, Marlon Freitas. Barbosa ontem tentou fazer aquela jogada, ligação direta, né, o ataque. Algumas vezes acertou, outras não, né? Até porque o meio de campo tem que ter um cara para conduzir, o segundo homem de meio de campo, para conduzir essa bola, né? Então assim, que é o Marlon Freitas, ele pode fazer ele faz essa função de olhar o espaço. Savarino ainda não se encontrou, estava machucado e tal, ele ainda não se encontrou para jogar com Santi Rodrigues. E outra coisa, Santi Rodrigues, gente, não adianta, ele não é o Almada. Ele está hoje muito abaixo do futebol do Almada. O Almada é um cara que simplesmente aos 23 anos, que não chegou nem no auge ainda, que o auge é 28, ele será o substituto do Messi. Ele é diferenciado, ele é craque de bola. Então assim, Santi Rodrigues está sentindo, a torcida tem que ter paciência, mas eu espero muito que o John Textor, 500 milhões, né, de investimento. Mas, infelizmente, pode acontecer, gente. Juan não é jogador para o Botafogo. Ele pode melhorar? Pô, caramba, legal, aí, André Rocha, aí, tu falou, o cara aí. Pô, eu vou agradecer, vou ficar felizíssimo. Legal, mas não é jogador do Botafogo. Muito abaixo. Alguns caras que chegaram agora. Então, assim, eu espero muito que cumpra, que o John, né, falou que sairia jogadores de qualidade e viriam jogadores de melhor qualidade ainda, superior. Mas eu acho que não, eu acho que ainda não. Não vou ficar em cima do muro não, gente. Tá? A gente precisa de atacante, pontas, tá? Cuiabano ontem fez um jogo bom, entrou, driblou, partiu para dentro. É isso que é o lateral. Lateral do Botafogo. Os laterais têm que entender que para esse esquema tem que ter muito volume, muita correria nas laterais. Então assim, eu acho que a gente precisa de jogadores, tá? Isso não tenho o que falar, né? Vou dar nota aí 5 para Renato Paiva em termos de perceber o jogo, tá? Nota 7 para o Patrick de Paula. Sim, 7, tá? Arthur, 7 para o Matheus Martins pelo gol. E Arthur também jogou bem, tá? Vou dar uns 8 pro Arthur, tá? Apesar dele entre 7 e 8, vou botar assim. Ele tá se esforçando, você vê, tá se encontrando, mas a gente não tem hoje um jogador que tira aquela jogada sabe, ali de onde você não imagina, como tinha o Luiz Henrique, né? Vamos torcer muito pro Santi Rodrigues jogar. Gente, esse é o primeiro conteúdo e mais tarde eu tô de volta. Fique com Deus.